Bom dia, diretamente do Rio de Janeiro, representando a Faculdade Singularidades no Congresso Internacional Educação 360. Amanhã vou fazer meu workshop, que será de brincadeiras cantadas. E olha só esta vista. Beleza! Viva o Rio de Janeiro! Beijos! O currículo mínimo, que muita gente quer transformar a base nacional, nós não podemos correr esse risco. Temos que empoderar. As inovações trazidas no processo curricular devem ser elemento fundante para a riqueza educacional que um país tão diverso como é o Brasil tem que ter. Então, eu queria dizer que estamos aí num momento super delicado da nossa vida, não apenas educacional, mas para o país inteiro. Mas há elementos importantes, como esse caso da proposta de educação já, que deve merecer a atenção de todos, não apenas os que vão postular poder, mas da sociedade inteira, que deve cobrar dos seus candidatos e daqueles que forem eleitos as suas responsabilidades. Estou muito contente com o que aconteceu em Portugal e com os resultados que nós obtivemos, e não sou só eu, o mundo inteiro deu uma grande atenção aos resultados que obtivemos em Portugal e aos sucessos que tivemos, sobretudo nas avaliações internacionais de 2015. Mas, como vamos ver, foi um progresso continuado. Ora, se olharmos para Portugal e dissermos o que é que foi feito em Portugal e qual é a grande lição que eu tiro de Portugal, porque é que melhoramos em Portugal, eu resumiria nesta frase simples, que é senso comum e atenção aos resultados. Sobre tudo isto, mais atenção aos resultados. Foi o grande segredo de Portugal, foi que as pessoas começaram a dar atenção àquilo que as avaliações internacionais faziam, aos resultados das escolas, aos resultados dos alunos, muito mais do que aquilo que acontecia ao princípio. Bem, eu tenho aqui uma série de recortes de jornais, este último é daqui a umas 3 semanas, lá na Nación, na Argentina, e que diz que Portugal superou a Finlândia em matemática. É verdade, Portugal superou a Finlândia em matemática e já há muito turismo português, mas é mais mas por enquanto é mais pelas praias do Estoril e pelo pastel de Belém e outras coisas assim que eu sei, pelo bacalhau, pela segurança, tudo aquilo que eu sei que os meus amigos brasileiros gostam muito em Portugal. Mas lá chegará o tempo. E aqui, em 2015, há um progresso continuado. Claro que há umas alturas em que se sobe mais, outras alturas em que parece que se para, depois sobe, depois parece que para e depois sobe. Mas no global, Portugal subiu muito nestes 15 anos, subiu muito nas avaliações internacionais. E Portugal passou de uma posição inicial em que não se dava atenção aos resultados para uma posição em que se dá muita atenção aos resultados. Em 1995 foi a primeira vez que Portugal participou numa grande avaliação internacional destas modernas, foi o TIMSS. O TIMSS estuda a matemática e as ciências. O TIMSS é uma espécie de PISA, tem um pouco menos países que o PISA, é mais antigo que o PISA, em minha opinião é mais adequado e mais bem organizado que o PISA, embora sejam os dois muito importantes e os dois são duas avaliações que devem ser tomadas com atenção, mas o TIMSS está mais focado no currículo, portanto percebe-se melhor o papel exato da escola e não tanto o papel que a sociedade acaba por ter na educação, é mais o papel da escola. E em 1995 apareceram os primeiros resultados, aliás 2 anos depois, de 97, apareceram os resultados de 95. E os resultados eram horríveis. Só havia 2 países atrás de Portugal. E 2 países que não são particularmente conhecidos pela sua capacidade educativa, que era o Irão, que tinha mais ou menos acabado de sair de uma revolução, e a Islândia, com grandes problemas económicos. Havia 2 países atrás de Portugal. E as reações do país dividiram-se em 2. Houve pessoas que disseram, mas isto é exatamente assim, não nos interessam as comparações internacionais, não somos nem melhores nem piores do que a Finlândia, somos nós, orgulhosamente nós, e o resto não interessa. Houve pessoas que disseram isso. Houve pessoas que disseram, isso a comparação deve estar mal feita. Mas a maioria das pessoas percebeu que aquilo não estava certo. Finalmente percebeu-se que Portugal
nas cooperações internacionais estava mal colocado e havia que fazer alguma coisa. Quando surgiu o PISA, a primeira avaliação do PISA foi em 2000, Portugal participou no PISA. Os resultados voltaram a ser maus. Não sei se vê, há ali uma linha que agora estou a dizer isto mal. Tenho que apontar isto a alguns, não sei onde. Deve ser para ali. Se isto se passa assim, nós vamos ter que ver o que é que podemos fazer. Vamos ter que ter avaliação mais frequente. Mais ou menos por esta altura, foram organizados os exames do final do ensino médio, os exames de entrada da universidade. Foram organizados, foram standardizados e começou-se a ter os mesmos exames sempre mais ou menos com o mesmo rigor, mais ou menos com o mesmo programa, mas de forma a serem comparáveis de ano para ano. E aí percebeu-se também que os alunos acabavam o médio e entravam na universidade não tão bem preparados como se gostaria. Foi um momento essencial. Depois, houve isto foi feito mais ou menos ali pelo 2000 e pouco. Depois, em 2005, foram feitos os primeiros exames no fim do fundamental. Exames de português e tema de avaliação e certificação de manuais escolares, porque muitos manuais escolares tinham muitos erros e este sistema que foi instituído foi um sistema bem feito por uma ministra que me antecedeu, com a qual eu não tenho grandes afinidades, nem políticas, nem pessoais, mas não interessa, nós colaboramos todos para o fazer. Estou a dizer isto para destacar que não é preciso estarmos de acordo para fazermos coisas em conjunto. Eu próprio colaborei nisso, porque eu era presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática e a Sociedade Portuguesa de Matemática introduziu uma proposta que veio a ser aceita por essa senhora e que ajudou para que, a partir desse momento, os manuais tivessem uma revisão prévia por pessoas que soubessem da matéria e que corrigissem os erros. E os manuais passaram a ser cientificamente mais sólidos e, do ponto de vista pedagógico, mais bem estruturados. Os manuais são muito importantes no ensino e isto foi uma medida muito importante. E depois chegamos aqui aos últimos anos. Eu entrei no Ministério em 2011 e saí em 2015 e, portanto, tive aqui este último período, que foi um período de subida dos resultados portugueses, de que me orgulho muito. Orgulho muito, mas isto não fui eu quem fez. Quem fez isto foram, primeiro, os professores, os pais, os alunos, os diretores de escola e depois toda a gente que me antecedeu também. Ou seja, há aqui um esforço coletivo do país que se organiza a partir do momento em que o país decide dar atenção aos resultados. O país dá atenção aos resultados, os pais discutem e dizem: mas porquê é que o meu filho, nesta escola, que é uma escola que tem esta média, está com estes resultados tão baixos? Eu quero mudar o meu filho de escola, porque esta vossa escola é uma escola que não está a ter bons resultados. Eu acho que isto é um movimento positivo, quando os pais começam a dizer: eu não quero o meu filho nessa escola, ou então eu quero que a escola mude. Isto tudo é uma questão social, não é uma questão só de um ministro, nem é uma questão só dos ministros, é uma questão da sociedade inteira. Bem, mas nós, de facto, para vocês terem uma ideia de como as coisas evoluíram, em 2011 e 2015, garanto-vos que não investimos mais, investimos menos, porque tivemos uma crise económica gravíssima, uma das crises económicas mais graves da nossa história, algo que num país europeu que adere ao euro é muito mais severo à partida, ou tem limitações muito maiores do que num país que é monetariamente independente como é o Brasil. O Brasil pode imprimir moeda. Portugal não pode imprimir moeda. Portugal tem que utilizar a moeda da União Monetária Europeia, tem que utilizar o euro, não pode imprimir moeda. Portanto, aquilo que o país habitualmente faz quando tem dificuldades, que é imprimir moeda, parece que o assunto se resolve-se um bocadinho, depois vem a inflação, depois imprime mais moeda, enfim, aquelas coisas que vocês conhecem do passado. Portugal não pode fazer. Portanto, Portugal teve uma situação em que, quando nós chegámos ao governo, houve um mês em que tínhamos 2 meses de salários para pagar aos funcionários públicos, não tínhamos mais dinheiro. Tínhamos 2 meses. Nunca dissemos isto, porque não quisemos criar o pânico em Portugal, nem o pânico nos investidores estrangeiros. Agora podemos dizer à vontade. Tínhamos 2 meses. Agora Portugal está em uma situação razoável. Portanto, não investimos mais dinheiro na educação, pelo contrário.
Em percentagem do PIB, a percentagem do PIB descemos um ponto percentual. Quero eu dizer que o Brasil deve fazer isso? Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que o dinheiro não basta e que nós conseguimos, apesar das dificuldades financeiras, subir. Mas nós estamos num ponto, e estávamos num ponto diferente do Brasil. A maioria dos países situam-se em dois grandes grupos. Aquele grupo em que um pouco mais de dinheiro está associado a algum crescimento da educação, da melhoria da educação, e aqueles países em que, por mais dinheiro que se ponha, o crescimento não é tão significativo. É o caso do Luxemburgo. O Luxemburgo é um dos países mais ricos do mundo, está atrás de nós nos resultados educativos. E põe mais dinheiro todos os anos, não resolve o problema. O dinheiro só não resolve o problema. Portanto, não foi por aí. Fizeram turmas mais pequenas? Não fizemos. Até fizemos turmas ligeiramente maiores, não tínhamos dinheiro para pagar tantos professores. Houve maior estabilidade, menos programas? Não, até fizemos mais programas, fizemos mais coisas, fizemos programas vocacionais, estabelecemos o inglês como língua obrigatória a estudar desde o 3º ano de escolaridade até ao 9º ano de escolaridade, portanto 7 anos consecutivos de inglês, estabelecemos isso em Portugal, não havia, estabelecemos, portanto, com cortes de dinheiro, com mais programas, com turmas ligeiramente maiores. O que é que se fez? Eu não estou a recomendar que façam turmas maiores. Eu estou a dizer há coisas essenciais. Essas coisas essenciais não podem falhar. Em minha opinião, começa pelo currículo. Introduzimos métodos revolucionários, pusemos laptops para os alunos, nem tínhamos dinheiro para comprar para nós às vezes, portanto, para o governo, portanto, não. Laptops para os alunos está fora de hipótese. Oferecemos manuais escolares? Não oferecemos manuais escolares, não tínhamos dinheiro. Portanto, fizemos o quê de especial? Eu acho que fizemos aquilo que é fundamental. E eu diria que isso se passa em tudo na vida. Deixem-me dar-vos 2 exemplos. Você quer ser um bom jogador de futebol? Ou quer ser um razoável jogador de futebol? Você pode entrar no terreno do jogo, beijar o chão. Você pode, à entrada, pode pôr um óleo especial no corpo todo para ser melhor jogador. Você pode, antes, olhar para leste e assistir ao nascer do sol antes de cada jogo. Pode fazer o que quiser. Pode falar com o terapeuta psicológico. Pode fazer tudo isso. Talvez ajude a ser melhor jogador de futebol. Talvez, não digo que não. Mas se você não fizer 2 coisas, você não é bom jogador. Uma coisa é treinar. Outra coisa é ter um treinador que diga se está a fazer bem ou mal. Ou seja, você tem que ter trabalho e tem que ter alguém que diga se o trabalho está a ter resultado ou não. Deixa-me dar outro exemplo, talvez mais cómico. Você quer perder peso? Não vou olhar para ninguém. Olhe para mim, eu quero perder ainda mais 2 ou 3 quilos. Bem, você quer perder peso? Você pode fazer a mesma coisa. Pode levantar todos os dias e beber um copo de água, pode à noite beber um chá especial, pode a meio da manhã beber outro chá especial, pode depois pôr um óleo na barriga a ver se aquilo perde gordura, pode olhar para leste, olhar para o oeste, pode fazer tudo isso, pode ir ao psiquiatra, pode fazer tudo isso. Mas você quer mesmo emagrecer? Tem que comer menos e medir-se de fazer mais exercício, ao mesmo tempo que mede com uma balança se está a progredir ou não. A educação é a mesma coisa. Você quer mesmo ter bons resultados? Então tem que ensinar mais e avaliar melhor. Não tem muito segredo. Ensinar mais e avaliar melhor. Tem muitas outras coisas que pode fazer e tudo deve ser feito um plano de conjunto. Mas estas 2 coisas falharem, se você aproveitar o dinheiro que tem, aproveitar os bons professores que tem, aproveitar tudo aquilo que tem, não para ensinar mais, mas para, enfim, para ter programas que também são úteis, programas de socialização, tudo coisas úteis, mas não ensinar mais, a educação não melhora. Você tem que ensinar mais. E depois tem que saber se está a ter resultado ou não, tem que avaliar. Porque a avaliação não é só avaliação para os alunos. A avaliação é avaliação para os alunos, é avaliação para os professores, é avaliação para o sistema. Nós temos que saber alguma coisa, o que é que está a passar na nossa escola. A escola está melhor ou está pior? Os alunos estão melhores ou estão piores? E isso é feito com estas 2 coisas, ensinar mais e avaliar melhor. Claro que isto significa trabalhar mais, isto significa não desistir de ninguém, isto significa apoiar mais os alunos em dificuldades, significa dar alternativas. Isto são outros pontos essenciais. Nós temos, no final do fundamental,
criámos algumas opções para os alunos com mais dificuldades, opções ligadas à vida empresarial. E temos no nosso ensino médio, nós temos opções profissionalizantes. Das coisas que eu aprendi sobre estas opções, há duas importantes. Uma é, isto tem que ser feito em associação, ou deve ser feito em associação com o meio empresarial. Porque o meio empresarial tem a sua própria disciplina e o meio empresarial sabe o que é preciso para a educação, o que é preciso para a formação dos jovens. E a segunda coisa importante que eu aprendi é que não basta um sistema, tem que haver dois sistemas, porque tem que haver um que é essencialmente virado para o apoio aos jovens, com grandes dificuldades, e outro que é essencialmente virado para criar bons profissionais. Portanto, dar alternativas é algo muito importante também. Agora, tudo isto tem muitas coisas. Eu acho que tudo começa pelo currículo. Tudo começa pelo currículo mais exigente. Um currículo que é centrado nas disciplinas essenciais. Nós muitas vezes ouvimos dizer, são muito importantes as artes, e são muito importantes as artes. É muito importante o sentido crítico, e é muito importante o sentido crítico. É muito importante a convivência dos alunos, e é muito importante a convivência dos alunos. É muito importante a intervenção cívica, é muito importante a intervenção cívica. Mas como é que você faz isso se o aluno não souber ler o jornal? Se o aluno não conseguir ler uma frase no jornal? Se o aluno está a ouvir a televisão num debate televisivo e não percebe do que é que estão a falar? Portanto, você pode fazer e deve fazer tudo isso, artes, tudo, participação cívica, sentido crítico, tudo isso. Mas isso não serve de nada se o aluno não souber ler e não souber exprimir-se. E, infelizmente, não pensemos que isto é um problema dos outros, que é um problema da África do Sul. Não, é um problema de todos os nossos países. Há muitos alunos que não têm fluência de leitura. Sem fluência de leitura não se progride nos estudos. Não há intervenção cívica. Não há sentido crítico. E depois temos a matemática. Porque se o jovem tiver dificuldade em fazer contas simples, como aquela que o David nos mostrou aqui, se tiver dificuldade em fazer contas simples, se ficar assustado quando vir um número, se ficar em pânico quando vir um gráfico, esse jovem não vai, de certeza, conseguir ter uma discussão informada sobre a sociedade. E mais, e esses jovens que têm dificuldades em matemática e português não vão conseguir estudar história, não vão conseguir estudar geografia, não vão conseguir estudar todas aquelas disciplinas que são fundamentais para o desenvolvimento integral do indivíduo, como todos nós queremos. Mas começa por algum lado. Por isso é que não se aprende filosofia com 4 anos de idade. É só um louco que quer ensinar filosofia, o Platão. Vamos começar a ler o Platão com 4 anos de idade. Não. Nós primeiro vamos aprender a ler. Vamos aprender um raciocínio lógico e matemático o mais depressa possível, o melhor possível. E depois, pouco a pouco, as coisas estão estruturadas. Por isso é que nós tivemos metas centradas, estruturadas e progressivas, centradas no conhecimento. O conhecimento é a base da escola. Isto é algo que, daqui a alguns anos, seria ridículo falar, dizer o conhecimento é a base da escola. Claro que o conhecimento é a base da escola. Claro que é. Deixe-me contar-vos uma história muito breve. Eu tive uma reunião, entre progredir e apoiar os jovens com dificuldades. Não. Nós temos que progredir todos. E se calhar há jovens, se calhar não, de certeza, em todos os países, em todas as situações, há jovens que têm mais dificuldades que outros. O que é que vamos fazer? Vamos fazer todos ficar abaixo ao nível dos que têm mais dificuldades? Não. Vamos tentar que subam todos. Mas há uns que precisam de apoio especial para acompanhar os outros. E nós não devemos ter medo disso. Não devemos ter medo de destacar recursos para apoiar os jovens que têm mais dificuldades. Porque queremos que todos subam. Não queremos que os melhores, os que estão mais avançados, pode ser por alguns minutos, por alguns anos. No ano seguinte a coisa pode mudar. Mas em cada ano, aqueles que estão mais avançados sejam um estímulo para os outros. Queremos isso. E queremos que aqueles que estão mais atrasados não sejam empecilhos para aqueles que estão mais avançados. Ou seja, temos que ter um acompanhamento especial para que todos atinjam os nossos objetivos, que são ter jovens mais bem formados, jovens mais sabedores, jovens mais ativos, jovens mente mais aberta. E isso significa avaliar resultados e dar liberdade de processos. Isto é toda outra área, que é a área de gestão da escola.
Caminhos alternativos, já falei disso, isso significa que temos que ter as tais 2 vias profissionalizantes e que temos que estabelecer alguma relação com as empresas. A minha convicção profunda é que as alternativas fazem todos progredir. E tendo esgotado o meu tempo, resta-me desejar a melhor sorte ao Brasil. Os nossos jovens. Podemos dar dinheiro às escolas, mas podemos dar créditos horários, ou seja, dizer, você tem tantos professores, olha, passa a ter tantos outros, porque eu desloco estes professores para aí, dar créditos às escolas, portanto, horas de trabalho docente às escolas, para que as escolas utilizassem como quisessem. Primeira coisa. Segunda coisa, dar incentivos às escolas para utilizar esses créditos para apoiar os alunos com mais dificuldades. O nosso sistema é tão centralizado que era proibido fazer isso. Era proibido. Vocês não imaginam como o nosso sistema é centralizado. É quase soviético. Eu, a certa altura, dizia, este ministério é quase soviético. Deixem-me contar uma coisa que eu não resisto. O primeiro ou segundo despacho que eu tive que fazer foi o diretor-geral que veio ter comigo a dizer, há aqui uma escola que quer ter mais um quarto de hora para almoço. O Sr. Ministro autoriza? Eu fiquei completamente maluco. Mais um quarto de hora para almoço. E eu é que tenho que autorizar isso. Tem, porque a lei diz que não sei o quê. Então vamos fazer uma lei para deixar de ser eu. E assim fizemos, porque é completamente absurdo. Mas não era permitido isto. Quer dizer, uma escola não podia dizer assim, eu tenho aqui 10 horas por semana de trabalho deste professor. Eu não posso pegar neste professor e dizer-lhe, há aqui alunos que não sabem ler, são 10. Você vai trabalhar com estes 10 alunos. Não era permitido, porque era considerado estigmatização dos alunos. Não, isto é apoio aos alunos. Isto é desestigmação dos alunos. É pegar nos alunos e ajudá-los a ter progresso. Mas isso era proibido. Portanto, o que foi feito foi isto. Créditos e autonomia da escola, para a escola poder ajudar os alunos com mais dificuldades. Eu acho que é mais... Agora, isto tudo tem muita coisa à volta, mas essencialmente é isto.